ocupar a tribuna com Vossa Excelência na presidência aqui da nossa Câmara de Deputados. Célio Moura, a Petrobras está agora alardeando um lucro de 106 bilhões e diz que vai distribuir 101 bilhões de dividendos. Os acionistas estão rindo à toa. É o governo Bolsonaro, um governo fraco, um governo refém na política do centrão, na ideologia dos neofascistas e no caso do liberalismo do mercado, o mercado que só quer lucro. Esse é o governo Bolsonaro, um governo fraco, frágil, refém, escravo do mercado. E a Petrobras, então, está alardeando, vai distribuir 101 bilhões de dividendos para os acionistas. Eu estou apresentando um requerimento para saber quem são os 50 maiores acionistas da Petrobras e quanto vão receber cada um desses acionistas. Vocês vão ver que são os banqueiros que vão encher o bolso de dinheiro. Estes mesmos que o governo Bolsonaro, o presidente genocida, foi falar bobagem e ameaçar a democracia, dizendo que ele tem que ser eleito de todo jeito para garantir o lucro destes banqueiros. Foi o discurso que ele fez ontem. Um genocida ameaçador, um neofascista, tudo para garantir esse tipo de lucro. E às custas de quê? Às custas de preços altos. Os caminhoneiros feitos de bobos, com diesel às alturas, a gasolina está quase chegando a R$ 7,00. E com isso, o que nós temos? Inflação alta. O povo não pode comer carne. Que saudades do presidente Lula, né? E aí, o genocida Bolsonaro, outro dia, dizendo, eu reconheço que a carne era mais barata. Claro, genocida, você deixa o preço da gasolina ir às alturas e a inflação disparar. Esses acionistas não pagam lucro e dividendos. Célio Moura, tem um projeto de minha autoria aí, 1285 de 2019, que nós colocamos a cobrança de lucro e dividendos destes acionistas. Só isso daria para a gente em torno de 15 bilhões da taxação de lucros e dividendos só do que é enviado para o exterior e cerca de 50 bilhões com tributação do imposto de renda. Então nós teríamos dinheiro para fazer isso que o professor Israel acabou de falar, dar aumento ao conjunto dos servidores que estão arrochados por 5 anos, contribuir com a fome do povo brasileiro, voltando com o Bolsa Família, que o genocídio destruiu, parar de tirar dinheiro da saúde e da educação. Os reitores e reitoras estão sufocados. Eu peço mais 30 segundos, deputado Célio Moura, porque a indignação toma conta do Brasil e o presidente genocida anunciando, satisfeito, vou entregar 101 bilhões para os banqueiros, que é os lucros e dividendos agora da Petrobras, ao invés de fazer uma política justa de preço. E olha, as coisas vão piorar com a guerra imperialista que se avizinha agora, infelizmente, que é um assunto que depois eu vou querer tratar aqui na nossa Câmara dos Deputados. Célio Moura, nós temos que unir forças contra esse governo genocida, fazer distribuição de renda no país. Felizmente, nós temos eleições este ano. Não é à toa que o presidente Lula está na frente das pesquisas disparado, porque de um lado, este genocida que destruiu a saúde pública brasileira e levou o país a este caos econômico, e de outro, um juiz ladrão desmoralizado. Fora Bolsonaro, vamos fazer com que o Brasil volte a crescer e dividir renda. Muito obrigado. Quero aqui tratar de um assunto por demais absurdo. A Bahia terá uma redução de 62,5% da verba que mantém os leitos de UTI Covid no estado. Isso foi anunciado pelo Ministério da Saúde. No Brasil inteiro, eles vêm reduzindo os valores de investimento nas UTIs e de pagamentos dos leitos. Inclusive, já anunciaram que vão reduzir o valor do pagamento dos leitos e o valor da contratação, ou seja, do volume de contratação. É um governo negacionista irresponsável, porque graças a Deus e graças à vacina, que eles são contra, que eles foram contra, mas que os filhos deles se vacinaram, que ele também, na minha opinião, se vacinou escondido, que os ministros deles se vacinaram, mas eles, no comando do presidente Bolsonaro, continuam a avançar e a tratar de forma absurda a pandemia. A Bahia vai perder 62,5%. Isso está previsto agora para março.
Só que nós estamos com os leitos de UTI, grande parte dos hospitais lotados. A pandemia está matando menos, mas ela está contaminando muito mais. E nós não sabemos ainda, senhor presidente, o desenrolar dessa pandemia, esses altos e baixos. Portanto, fica aqui o meu repúdio e espero que esta casa se manifeste de forma veemente contra esse absurdo que nós estamos a viver nesse instante. Senhor presidente, um outro tema que nos traz preocupação é o petróleo, o gás, que graças a essa política absurda, desde Temer para Bolsonaro, piorou o nosso preço do petróleo nacional, o nosso preço do combustível nacional está sendo aferido pelos preços internacionais. O mais recente reajuste de preço da Petrobras foi atualizado no dia 11 de janeiro. Sabe quanto custava o barril de petróleo? $83. Depois da invasão ontem está custando $105. Nós estamos à beira do caos no Brasil. E essa briga lá na Rússia, com a Ucrânia, vem de um processo de briga por energia, por gás, por petróleo e por interesses energéticos. Infelizmente, o nosso Brasil está entregue. A nossa soberania, o nosso gás, o nosso petróleo, a nossa Petrobras sendo fatiada. E esse governo irresponsável agora nos coloca numa situação, senhor presidente, absolutamente gravíssima. Porque nós não podemos pensar a Petrobras servindo primeiro ao lucro dos banqueiros, em detrimento do serviço, da soberania e da valorização do nosso poder energético nacional. Fica o nosso repúdio e essa casa tem que mudar essa política de gás, tem que mudar essa política de petróleo, tem que mudar essa política que nós estamos vivendo, senhor presidente, porque essa política de reajustamento, de dolarização, só atende a interesses que evidentemente não são os interesses da nossa economia e do povo brasileiro. Claro que vai haver um impacto grande com essa situação da invasão russa no mundo inteiro, mas o Brasil, graças a essa política equivocada e irresponsável, infelizmente haverá de sofrer mais. Sofre com a elevação dos preços dos alimentos, com o desemprego e com o arroxo salarial que fizeram o nosso país voltar ao mapa da fome. A Petrobras anuncia, como se fosse uma grande vantagem, sua enorme colaboração para engordar ainda mais o clube dos poucos bilionários brasileiros e de outros tantos bilionários da Bolsa de Nova York. Anuncia a distribuição de dividendos da ordem de 101 bilhões de reais referente ao resultado do ano de 2021. Sendo que desse recurso apenas cerca de 38 bilhões vai para a União. O restante, mais de 60 bilhões, a maior parte vai para uns poucos bilionários brasileiros e outros tantos bilionários internacionais. Essa política de dolarização dos preços, essa política de paridade de preço de importação tem que ser interrompida. Temos que adotar uma política baseada nos custos efetivos da Petrobras e na preservação da sua capacidade de investimento. Enquanto isso não vem, senhor presidente, hoje nós temos a oportunidade de reduzir um pouco o prejuízo do Brasil, colocando em votação e aprovando a Lei Paulo Gustavo. Uma lei que veio em socorro de um setor que tem sofrido muito com a pandemia, sofreu e continua sofrendo. São mais de 5 milhões de pessoas envolvidas na indústria da cultura, na indústria da criatividade brasileira. Esta lei já foi aprovada no Senado, está em discussão agora na Câmara com a relatoria do deputado Guimarães, está muito bem estruturada, destina quase 4 bilhões de reais para a área de cultura, tanto para audiovisuais como para produções artísticas e culturais de uma maneira geral. É uma lei que está estruturada com a participação dos estados, dos municípios, que estabelece critérios para valorizar a participação das mulheres, dos negros, dos indígenas, enfim, que procura preservar, que procura considerar na hora do investimento a questão da diversidade cultural do nosso país. Devemos votar essa lei para valorizar a cultura, que é fator de geração de empregos,
e também até de preservação da nossa saúde mental no momento tão difícil por que passa o nosso país e mesmo o mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Peço que esse pronunciamento seja considerado nos meios de comunicação desta casa.